Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro dos Salmos nos traz uma grande oportunidade de nos relacionarmos com Deus. O livro de Salmos é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 salmos. Você está vendo na tela capítulo 128, mas o livro dos Salmos não tem capítulos. O livro dos Salmos traz uma coletânea de textos que foram escritos por diversas pessoas ao longo da história do povo de Israel. E essas pessoas tinham um profundo relacionamento com Deus. São pessoas que passaram por várias situações ao longo da vida e que deixaram registrado o seu relacionamento com Deus por meio desses textos. Depois o povo de Israel reuniu esses salmos em 150 salmos e formaram esse livro, que para eles é um livro de louvores a Deus. Tanto que o livro de Salmos em hebraico é Tehillim, se escreve Tehillim, que quer dizer louvores. Tehillim significa louvores. Então, para eles, o livro dos Salmos é um inário, é um saltério, é uma harpa, onde eles extraem canções para Deus. Não só canções de alegria. Existem muitas canções de alegria, muitos salmos que bendizem a Deus. Mas o livro dos Salmos ele serve também como um manual para a vida. Ele começa falando como que você vai ser bem-sucedido nessa vida e termina concluindo: todo ser que respira, louve ao Senhor. O Salmo 150 traz essa mensagem. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E o Salmo 1 fala que aquela pessoa que medita na lei de Deus dia e noite para colocar a palavra de Deus em prática, vai ser uma pessoa feliz. Você será bem-sucedido se você meditar na palavra de Deus diariamente e colocar em prática, porque você vai receber todos os dias do próprio Deus, que é a fonte, um ribeiro de águas na sua vida. E você vai ser como uma árvore que está plantada do lado desse ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Significa que você vai ter sempre fé, esperança, amor, paciência, e você também vai produzir o seu fruto na estação própria. Significa que, mesmo nos tempos difíceis, você vai passar pelas situações difíceis. Como as árvores frutíferas passam por momentos difíceis quando o clima fica difícil, fica mais rigoroso, mas elas dão o fruto quando chega a estação própria, você também vai passar por todas as situações da vida, por todos os processos, mas vai dar o seu fruto. E o livro dos Salmos, ao longo dele, vai nos trazendo várias formas como Deus se manifesta em nossa vida. Quando estamos sendo perseguidos, ele nos dá o sono. O Salmo 3 fala: Senhor, eu estou sendo perseguido por muitos inimigos, mas mesmo assim, quando eu deito, eu durmo, eu pego no sono, porque o Senhor é que me sustenta. Quando você lê o livro dos Salmos, você lembra no Salmo 13 que até quando parece que a sua oração não passa do teto, Deus está ouvindo você e Ele vai trazer a solução porque Ele continua com você, mesmo que pareça que Ele está longe. O Salmo 13 fala: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Para sempre? Até quando o meu inimigo prevalecerá contra mim?
Mas eu, mesmo com tudo isso, sei que o Senhor me trará salvação. Eu confio no Senhor e que em breve verei a tua salvação. Então, o Salmo 13 mostra a confiança e a certeza de que Deus está conosco quando parece que não está nos ouvindo. Nos momentos de falta, o Salmo 23 nos lembra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez você esteja sentindo falta de alguma coisa, mas lembre do Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor. Ele cuida de nós e nada nos falta. Nas situações de doença, o Salmo 38 diz que ele nos ajuda quando estamos acamados. Quando estamos órfãos, quando alguém fica como viúva, ou quando alguém está solitário, o Salmo 68 fala: Deus é pai de órfãos, ele cuida da viúva e ele faz que o solitário habite em família. Quando estamos próximos da morte, pensando que tudo acabou, o Salmo 90 diz: a nossa vida dura de 70 a 80 anos, mas para Deus, Ele é de geração em geração e para Ele 1000 anos são como a noite que passou. Então, sabemos que temos uma vida eterna quando estamos com Deus. E no meio da angústia, o Salmo 46 nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando estamos alegres, temos motivos para cantar a Deus. O Salmo 103 vai dizer: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, por tudo que Ele me tem feito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pelas suas misericórdias, pela sua bondade, pelas suas bênçãos, por tudo que Ele nos tem feito. O Salmo 100 vai dizer: Celebrem a Deus com júbilo e com alegria, porque Ele é o nosso Deus. E, como nós falamos no começo do vídeo, o Salmo 150 vai concluir: Todo ser que respira louve ao Senhor. Então, em todos os momentos, Deus está conosco, seja nos momentos difíceis que você está passando. O Salmo 30 lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Deus tem um novo amanhecer para a sua vida. Se você pensa que Ele esqueceu de você, Ele ainda vai trazer a solução e a resposta. O Salmo 42 diz no verso 5: Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Por que está abatida? Espera no Senhor, eu ainda o louvarei. E se você cometeu algum pecado e está pensando: Deus não vai me perdoar. O Salmo 51, Davi confessa que cometeu um adultério e um homicídio. Mas ele fala: Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, e cria em mim um coração puro. Ele cometeu pecado. Ele foi corrigido pelo profeta Natã. Ele se arrependeu e pediu para Deus: Cria em mim um coração puro. Você pode se arrepender hoje e pedir para Deus criar em você um coração puro. É Ele que coloca em nós um coração puro, e você será perdoado dos seus pecados. Então, o livro de Salmos, ele traz esses ensinamentos. Ele fala como ser bem-sucedido logo que você abre o livro no Salmo 1, e ao longo dele você vai vendo que Deus está com você todos os dias, até que você conclui no Salmo 150. Todo ser que respira louve ao Senhor. Nós devemos louvar a Deus porque Ele está conosco em todos os momentos. Na angústia, nas dificuldades, nos momentos de alegria, quando cometemos pecados, até na hora da nossa morte. É Ele que nos dá a vida eterna. É Ele que nos dá a
vida para sempre. Então hoje nós estamos lendo o Salmo 128. Você que chegou só nesse vídeo, nós já fizemos a leitura dos Salmos, dos 127 Salmos. Hoje nós vamos ler o 128. Tem uma playlist aqui na parte das playlists do canal que se chama 150 dias para crescer com os Salmos. E ali você pode ver, ouvir todos os salmos que nós já meditamos. Em todos os vídeos, nós estamos fazendo essa introdução para lembrar todos os dias que Deus fala conosco pela sua palavra. E o livro de Salmos tem mais um benefício. Como ele é o livro mais extenso da Bíblia e tem 150 textos, você cobre praticamente a metade do ano. Se você ler o livro de Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias. E se você dividir o Salmo 119, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, ele tem 176 versículos. Você pode dividir o Salmo 119 em 22 partes de 8 versículos, porque o Salmo 119 foi escrito de uma forma que a cada 8 versículos ele começa com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então eles pegaram 22 letras e colocaram 8 versículos para cada letra. Então 22 vezes 8 dá 176. O Salmo 119 tem 22 partes de 8 versículos com cada letra do alfabeto. Você pode dividir o Salmo 119 em 22 partes de 8 versículos e aí você tem mais 22 dias, totalizando 172 dias para a leitura e meditação dos Salmos e aprofundamento da comunhão com Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 128. Já dissemos que o livro de Salmos não tem capítulos. Aqui é uma Bíblia digital de estudo, por isso que consta capítulo 128 por uma questão didática. Mas é Salmo 128 ou Salmo de número 128. E o Salmo 128 é um salmo que fala sobre aquele que segue a Deus. Quem segue a Deus é uma pessoa feliz. O Salmo 128, ele é pequeno. Você vê aqui, ó, ele tem apenas 6 versículos. Essa é uma característica dos salmos que fazem parte do conjunto do Cântico dos Degraus. O Cântico dos Degraus é o conjunto do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos, todos eles são salmos que foram reunidos ali do 120 ao 134, que são chamados de Cântico dos Degraus, porque o povo de Israel faz romarias. Eles se organizam em caravanas para irem até Jerusalém na época das festas, da Páscoa e nas festas dos tabernáculos e nas festas das semanas. Quando ocorrem essas festas em Jerusalém, o povo todo vai para Jerusalém. E Jerusalém fica numa região de montanha. Então, esses salmos são os salmos que foram reservados para eles irem cantando e para eles irem recitando, lembrando. Cada um desses salmos lembra de uma coisa boa que Deus fez para o povo ou ensina, lembra deles um ensinamento a respeito de Deus para o povo de Israel. Então, do Salmo 120 até o 134, eles lembram de um aspecto da vida. O Salmo 120 fala que Deus está com o povo na angústia. O Salmo 121 fala que que o Senhor é aquele que protege o povo. O Salmo que Deus não dorme, que ele não vacila. O 122 fala que eles ficam muito alegres quando eles vão até a casa de Deus. O 124 fala que quando eles são perseguidos pelo inimigo, querendo engoli-los vivos, Deus dá livramento para eles. O 125 fala que
eles ficam firmes, inabaláveis, quando confiam em Deus. O 126 fala que Deus libertou o povo da escravidão e os abençoou. O 127 fala que Deus é aquele que guarda o povo e que vigia eles. O 128, que nós vamos ler agora, fala que Deus abençoa a família daqueles que acreditam em Deus. Então, nós vamos vendo, o 133 fala que Deus está na reunião, na união do povo. Todos esses salmos, do 120 até o 134, são salmos pequenos. Eles têm 3, 5, 6, 8 ou 9 versículos. São salmos curtos e que lembram de algo que Deus realizou com o povo de Israel, enquanto eles sobem em direção a Jerusalém, e por isso que são chamados de Cântico dos Degraus. Algumas Bíblias dizem que esses cânticos são os cânticos das subidas, porque eles estão subindo para Jerusalém. Outras Bíblias chamam de cânticos de romagem, porque o povo faz as romarias, eles se reúnem em caravanas para ir até Jerusalém. Mas a ideia é essa. Eles são cânticos que são louvados, cantados e recitados pelo povo para eles lembrarem de que Deus está com eles na angústia, cuida deles, Deus abençoa aqueles que seguem a Ele, Deus deixa inabaláveis os que confiam nele, Deus ama a união do povo, Deus ama quando eles se reúnem em Jerusalém para louvar a Deus, que é o Salmo 122. Deus não dorme, como diz o Salmo 121, mas Ele cuida deles durante todo o tempo. E o Salmo 128, só o Salmo 132, que tem 18 versículos. Todos os outros têm no máximo 9. Aqui o Salmo 128, ele tem 6. E ele destaca que é feliz a família daquele que confia em Deus. Veja o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor significa que respeita a Deus em extremo e o coloca em primeiro lugar na sua vida. Então vai ser feliz aquele que teme ao Senhor, aquele que honra a Deus em primeiro lugar e anda nos seus caminhos. Olha as promessas que essa pessoa que teme a Deus recebe. Versículo 2: Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Essa é a primeira promessa. Vai ter um trabalho, não vai ter falta de nada, vai comer do seu próprio esforço, não vai depender de ninguém, vai ser feliz e vai ser uma pessoa bem-sucedida. Agora, versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então ele fala que aquele que teme ao Senhor vai ter a sua família abençoada, vai ter a sua esposa do seu lado, como videira frutífera, significa como a árvore que dá as suas uvas. As uvas produzem o suco de uva e produzem o vinho. Significa que vai ter um ótimo relacionamento com a sua esposa, vai ter alegria ao lado da sua casa, vai ter filhos. A videira também fala dos filhos. E os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, da oliveira se extrai o azeite. Então ele está falando que os filhos vão ser abençoados, vão estar ali à volta da mesa. Versículo 4: Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então o versículo 4 confirma, está dizendo, tenha certeza, vai ser assim que vai ser o homem que teme ao Senhor. 5. O Senhor te abençoará desde Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém. E é uma forma de falar que Deus vai abençoar o povo, que eles amam Jerusalém. Eles amam estar reunidos em Jerusalém. Então ele está dizendo, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Então aqui nós vemos, são os cânticos dos degraus. Eles estão indo
para as festas de Jerusalém. E eles vão dizendo: o Senhor vai te abençoar desde Sião, o monte que fica lá em Jerusalém, e Jerusalém, você vai ver o bem da cidade que nós amamos todos os dias da sua vida. 6. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. E você vai ver os seus netos, você vai ver a sua descendência e vai ver a paz sobre o nosso povo. Essa é a meditação do Salmo 128. A aplicação prática é de que bem-aventurado é quem teme ao Senhor. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar em sua vida vai receber a provisão de Deus, vai receber a força para que tenha o seu trabalho, vai receber um caminho feliz, vai formar a sua família. Aquele que teme ao Senhor, ele não se entrega à promiscuidade, à fornicação, à prostituição, à pornografia. Mas aquele que teme ao Senhor, ele procura viver com Deus e procura casar-se com uma pessoa que tem amizade e relacionamento com Deus. E todas as pessoas que têm essa amizade e relacionamento com Deus são pessoas que fazem o bem, porque a palavra de Deus ensina o bem. Então, aquele que se casa com uma mulher que teme ao Senhor, terá essa mulher como videira frutífera aos lados da tua casa, e essa mulher vai ensinar os filhos no caminho correto. Então, os filhos estarão à roda da mesa. Em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1, fala que a mulher sábia edifica sua casa. Em Provérbios, no capítulo 31, do versículo 10 ao 31, fala que a mulher virtuosa é aquela que honra o seu marido, cuida dos seus filhos, tem a palavra da generosidade na sua boca, tem a sabedoria para trazer para o seu lar. Logo cedo ela cuida dos agasalhos de toda pessoa, de todos da família, e que todos os seus filhos dizem: você é bem-aventurada, e o seu marido também fala dela: você é a melhor de todas as mulheres. Então aquele que obedece a Deus e foge dos pecados da sexualidade e procura uma mulher que é dessa forma, porque teme ao Senhor, encontrará a sua família abençoada e feliz. Assim será aquele que teme ao Senhor. Igualmente, a mulher que teme ao Senhor vai buscar um homem de Deus, que tem relacionamento com Deus, comprometimento de cuidar da família, apresentando em oração a Deus e trazendo o ensinamento da palavra dentro da sua casa, trazendo cuidado, provisão, proteção, amparo e levando a família a Deus. E isso vai fazer com que se cumpra esse Salmo 128, que fala que Deus trará o bem para aqueles que temem a Ele e que andam nos seus caminhos. Essa é a meditação do Salmo 128, e agora tenho um convite a você que quer experimentar o bem de Deus na sua vida e que não recebeu a Jesus ainda. Deus, Ele recebe a todos aqueles que aceitam a Jesus. Deus enviou seu Filho Jesus para nascer de uma mulher virgem, que foi Maria, para que ele assumisse a forma humana e morresse por toda a humanidade, entregando a sua vida para nosso perdão de pecados. Quando você recebe Jesus como Salvador, você reconhece que Ele te salva dos seus pecados e com isso você se torna filho, filha de Deus. E quando você se torna filho, filha de Deus, você recebe o Espírito Santo e o seu nome é escrito no céu, no livro da vida, que é o livro que Deus vai abrir no dia do julgamento final. O livro da vida será aberto. Quem estiver com o nome escrito ali porque recebeu a Jesus, entrará diretamente ao céu. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 20. Mas aqueles que não estiverem com o nome ali serão julgados pelo livro das obras antes de serem condenados, porque não
receberam a Jesus. Então hoje você pode receber a Jesus como seu Salvador, reconhecendo que você tem os seus pecados. Nós todos somos pecadores. Temos muitos pensamentos maus. Cobiçamos, invejamos, mentimos, enganamos, não perdoamos, ficamos magoados, carregamos raiva, às vezes até ódio, às vezes ira. E no meio de tudo isso, Jesus pode nos ajudar, derramando em nossa vida o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus em nós, para vencermos o pecado e podermos entrar no céu. Então agora, creia em Jesus e receba Ele aí com uma oração que eu vou dizer a você e você pode repetir para recebê-lo como seu Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Deus me recebe como teu filho ou filha e me dá o teu Espírito Santo para que eu possa seguir até a eternidade. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você pediu para receber Jesus como teu Salvador, pediu perdão dos seus pecados, agora você é filho, filha de Deus, e você pediu para receber o Espírito Santo para te ajudar nessa vida até a eternidade e para escrever o seu nome no céu no livro da vida. Agora você já é filho de Deus, você já é filha de Deus, e agora você deve procurar uma igreja em que você se sinta bem e que ensine que todas nossas orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus. Jesus está vivo, ele está à direita de Deus, ele escuta a oração de todos e intercede por todos. Você não precisa orar a nenhum santo, a nenhum anjo, a nenhuma imagem. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos aqueles que os adoram serão semelhantes a eles. Então, não faça nenhuma prece, nenhuma reza, nenhuma oração para nenhum santo, para nenhuma imagem, para nenhum anjo, porque só Jesus traz a salvação. Foi ele que morreu e entregou o sangue dele, a vida dele, para recebermos o perdão dos pecados e recebermos a comunhão direta com Deus. E ele, quando você o recebeu agora, deu a você o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. Como que ele fala? Quando você está para fazer algo errado ou está fazendo algo errado, ele fala com você como uma voz interna no coração dizendo: não faça isso. Por que fazer isso? E quando você ora e fala com ele, pedindo orientação, ele também fala com você dizendo: faça assim, meu filho. Faça assim, minha filha. Ele vai falar com você. É uma voz suave, branda e que fala, dando orientação. Leia a Bíblia. Deus fala muito conosco pela palavra de Deus. A importância da Bíblia é que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia, na hora que você pede uma direção, ele coloca o texto na sua cabeça, no seu coração, dizendo: lembre do Salmo 128. No dia em que você tiver com alguma dúvida sobre se Deus está com você, com a sua família, ele vai lembrar do Salmo 128 dizendo: aquele que teme ao Senhor será bem-aventurado, a sua família será abençoada, a sua esposa será como uma videira frutífera, os seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. E quando você lembrar desse texto, você vai lembrar que Deus está com você. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essas palavras que o Salmo 128 nos traz. Promessas de que feliz é aquele que teme ao Senhor. Felizes são todos os que temem ao Senhor,
pois o Senhor abençoa seu lar, o Senhor abençoa sua família, o Senhor abençoa, glórias a Deus, derramando felicidade e as suas bênçãos, porque aqueles que honram ao Senhor em primeiro lugar e obedecem andando nos seus caminhos serão, como diz esse texto, essa promessa. Verão o bem, verão os seus netos, verão os seus descendentes também nos teus caminhos, e tudo isso para a alegria do seu povo, hoje e sempre. Visita aqueles que te receberam nessa oração, derramando o teu Espírito Santo, derramando essas bênçãos e essas riquezas que são prometidas nesse salmo. Mas derrama antes de tudo sobre cada um de nós o renovo do teu Espírito Santo e a graça para permanecermos firmes com o Senhor até o final da nossa vida, para entrarmos na vida eterna, para estarmos sempre com o Senhor até o fim. Em nome de Jesus, agradecemos pela salvação, pela tua palavra, pela tua força, pela graça, pela fé, pela renovação que o Senhor nos deu agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre, grandemente. Permaneça sempre nos caminhos do Senhor, porque Ele está com você hoje e sempre, até a consumação dos séculos. Amém e amém.